Olá pessoas, aqui é a Mari, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou dar continuidade ao livro de Chiara, Anarcafeminismo, que estou lendo para vocês, né? Como vocês sabem. E aí, hoje eu vou entrar na parte 1, que tá escrito assim, ó. Corpos plurais e sua opressão. Aí dentro desse corpos plurais e sua opressão, tem 3 tópicos. Hoje vou ler o primeiro tópico. Os 3 tópicos são lutas de intersecção, correntes de opressão. Aí número 2, anarquismo além do eurocentrismo e sexismo. Número 3, dentro e contra o feminismo, encontros queer. Aí hoje eu vou ler o número 1. A parte 1, número 1. Que é lutas de interseção, correntes de opressão, tá? Então escuta. Corpos plurais e sua opressão, parte 1. Em 2015, o Departamento de Educação do Estado de Nova York lançou uma campanha de conscientização sobre diversidade funcional, a partir de uma iniciativa para mostrar pessoas com diferentes tipos de habilidades para o trabalho. Publicou um anúncio na rede de metrô com o slogan: "Você tem discapacidade? Quer trabalhar?" E adornou com uma série de imagens que supostamente representam pessoas que enfrentam algum obstáculo físico ou mental. A mensagem verbal é bem clara. Diz que se você tem uma discapacidade e quer trabalhar, pode contar com a gentileza do Departamento de Educação do Estado de Nova York. O fato de todos os retratados estarem sorrindo ressalta o quão feliz isso pode te deixar. Mas, para além da linguagem verbal, o que está sendo comunicado em nível imaginal, isto é, das imagens, que são representações contidas e presentes em si mesmas, o que estas imagens estão nos dizendo? Especialmente considerando que elas nos falam em um nível consciente e inconsciente. E, talvez, o mais importante, o que elas estão nos dizendo? O que elas não estão nos dizendo? Mas, comunicando subrepticiamente. As imagens em questão mostravam, começando no canto superior direito, um trabalhador em construção civil latino, um estudante afro-americano, uma mulher de classe média, possivelmente latina, sendo ajudada por outra mulher, um mecânico afro-americano, na frente de um carro e, claro, finalmente uma idosa branca de classe média com um computador. Para o usuário típico do metrô de Nova York, a mensagem que essas imagens transmitem é clara: a discapacidade deve ser um problema dos corpos racializados de classe média, ou jovens ou mulheres racializadas, porque, mesmo que estejam sentadas confortavelmente em frente a uma mesa de escritório, podem precisar de algum tipo de ajuda. É isso que se vê nessas imagens. Vamos agora descobrir o que permanece invisível. O que está ausente e ainda assim presente de forma muito expressiva? Qual é a ausência que chama a atenção e supostamente não precisa de uma campanha sobre diversidade funcional e se representa como imune a isso? O homem branco cisgênero de classe média. Esse é o privilégio invisível. A exceção ao qual é considerado descapaz, podendo ocorrer como normalidade entre pessoas de um status inferior. Por outro lado, fixemo-nos em como raça, gênero e classe aparecem interseccionados nas imagens mencionadas. Na imagem do canto superior direito, vemos alguém que é latino e trabalhador de construção civil. Seria mais difícil percebê-lo como funcionalmente diverso se ele fosse um homem branco de classe média. O jovem estudante é afro-americano. Os estudantes brancos são menos propensos à diversidade funcional? Por último, mas não menos importante, as únicas possíveis representantes de classe média branca são ambas mulheres, e muito significativamente ambas estão sendo ajudadas, uma por outra mulher e outra por um computador.
Os homens brancos de classe média não precisam de ajuda? Por que não ocorreu a criadora do anúncio incluir um homem branco nessa diversidade de corpos? Poderíamos continuar com a análise imaginal da campanha e destacar outros aspectos, como o enquadramento hétero e cisnormativo do anúncio. Todos os corpos representados são corpos cis, desempenhando papéis de gênero estereotipados. Os homens fazem um trabalho físico duro, mecânica e construção civil, enquanto as mulheres, levemente vestidas, estão sentadas em frente às mesas e recebendo ajuda de algo ou de alguém. Ao excluir os corpos não conformes ao gênero e insistindo em estereótipos de papéis masculinos e femininos, o anúncio faz desse binarismo uma dicotomia, ou seja, uma oposição mutuamente excludente e, no seu conjunto, pretensamente exaustiva dos gêneros presentes. Por fim, observemos que apenas os homens estão representados olhando diretamente para o espectador, enquanto o olhar das mulheres está sempre direcionado para outro ponto, que é supostamente a fonte de ajuda que se submetem, que elas necessitam, que subentende que elas necessitam. Esse rebaixamento sutil e não verbalizado dos olhares das mulheres tem algo a ver com o fato de que, apesar de toda a conversa sobre a suposta igualdade entre homens e mulheres, estas últimas seguem submetidas à discriminação sistemática. A exposição a esse tipo de imagem ao entrar no metrô está afetando a forma como esses corpos são percebidas e como eles se percebem. Poderíamos falar mais sobre isso, mas, por enquanto, vamos ter em mente que, quando se trata de representar corpos, especialmente aqueles suscetíveis de serem afetados pela desigualdade funcional, pelo gênero, pela sexualidade, pela classe ou raça, todos esses fatores se interseccionam. Mas se este é o caso, qual é o sentido de continuar avançando numa proposta especificamente feminista? Se supõe que vários eixos de opressão devem sempre se interseccionar, por que focar no feminismo em detrimento dos demais eixos? No capítulo 1 já abordamos essa questão, apontando a utilidade, mas também os limites da noção de interseccionalidade e defendendo a necessidade de combiná-la com uma filosofia anarca-feminista. Nos próximos 2 capítulos, explicaremos como essa filosofia pode unir a perspectiva do anarquismo, segundo as quais, para combater uma forma de opressão, é preciso enfrentar todas elas, insistindo no feminismo como prioridade no combate à opressão de mulheres. O feminismo por si só não é suficiente, porque foi demonstrado que pode ser compatível com estruturas de dominação, o que torna essencial uma filosofia anarca-feminista. Lutas, e aí entra agora no número 1, lutas de intersecção, correntes de opressão. Atualmente, há muita produção sobre as várias formas de opressão e como elas se reforçam e sustentam umas às outras. Em inglês, o termo interseccionalidade ganhou força nas últimas décadas devido à sua capacidade de expressar essa mensagem em uma única palavra e alcançou ampla popularidade na esfera pública da língua inglesa, apesar de vir do espaço fechado do feminismo acadêmico. Embora o termo tenha se originado no campo do feminismo negro, onde foi cunhado em 1989 por Kimberly Crenshaw, para se referir à forma específica de opressão enfrentada pelas mulheres afro-americanas nos Estados Unidos, logo gerou um acalorado debate que transbordou suas fronteiras iniciais. Apesar das controvérsias em torno do termo, sua popularidade é tanta que algumas, como já sabemos e dizemos, o declararam a contribuição mais importante feita até hoje pelos estudos sobre mulheres. Também acho. A ideia principal por trás dessa palavra-chave é que, se quisermos entender os meandros de opressão das mulheres, não podemos nos limitar a um único fator. Chame de gênero, raça, classe ou heterossexismo. Mas precisamos investigar de que modo uma pluralidade de fatores desse tipo se interseccionam para se reforçar mutuamente e produzir
a inferioridade da posição da mulher. Uma vez que estamos equipadas com essa perspectiva de interseção, podemos perceber a forma específica de opressão que as intersecções criam, mudando de acordo com o contexto de diferentes grupos sociais. Enquanto as feministas usavam o termo para denotar todos os tipos de intersecções, mas também a complexidade das identidades em geral, feministas negras e mulheres racializadas criticaram a academicização do conceito e tentaram se reapropriar de seu ímpeto crítico inicial, em seu uso inaugural do termo. Crenshaw cunhou o termo interseccionalidade para dar nome a um problema que percebeu dentro de um contexto muito particular das leis de discriminação nos Estados Unidos durante a década de 1980. Mesmo que essas leis reconheçam danos causados com base no gênero e danos causados com base na discriminação racial, não reconheciam a discriminação contra mulheres negras como uma categoria à parte, porque, se o fizessem, os intérpretes dessas leis temiam que acabasse criando uma subcategoria de feminilidade negra. Opondo-se a essa tendência de tratar raça e gênero como categorias de experiência mutuamente excludentes, permitindo apenas considerar danos com base em um fator ou outro de cada vez. Crenshaw defendeu que, no caso das mulheres negras, raça e gênero se interseccionam de tal modo que criam uma situação particular que não pode ser reduzida à simples soma de seus elementos. Para Crenshaw, a razão é que a experiência humana não é aditiva, mas temporariamente espessa pela intersecção simultânea de várias categorias socio-históricas. As mulheres negras vivenciam a discriminação como um dano composto contra elas como mulheres negras, não como a soma do dano causado por serem mulheres, somado ao fato de serem negras. As mulheres negras podem, de fato, sofrer discriminação de maneiras semelhantes e diferentes daquelas sofridas por mulheres brancas e homens negros, respectivamente. Embora, em certas circunstâncias, as mulheres negras sejam discriminadas por apenas um desses eixos, podemos, consequentemente, se mobilizar a partir de sua negritude ou feminilidade. Para sujeitas que se encontram nas intersecções entre vários eixos de opressão, nunca é fácil determinar de onde vem a discriminação. Como em uma encruzilhada, que é uma intersecção de ruas ou rodovias, não é possível saber de antemão se o dano vem de um lado ou do outro. Deve estar localizado em um local específico, criado pela espessura cumulativa de infinitas práticas discriminatórias ao longo da história, o que determina a peculiaridade desta ou daquela forma de opressão. Apagar a especificidade do dano causado às mulheres negras significa não somente que sua experiência deixa de ser suscetível à apuração de responsabilidades, o que as priva dos meios legais de reivindicar indenizações, mas também do fato que elas ficam epistemologicamente subordinadas à centralidade das experiências de mulheres brancas e dos homens negros no relato da discriminação sofrida. Essa foi a lógica que levou à proposta do termo interseccionalidade. No entanto, sua crescente popularização levou à sua generalização como ferramenta para analisar as opressões de todas as mulheres. O termo saiu do campo dos estudos das mulheres para se tornar uma simples metáfora para as complexidades das identidades em geral, incluindo não apenas mulheres brancas, mas também homens brancos situados em uma encruzilhada inevitável entre gênero e raça. Uma espécie de torção perversa, embora provavelmente não intencional, fez com que o sucesso do termo acabasse por replicar o dano que deveria reparar, o apagamento da posição específica da mulher negra. Não é por acaso que tantas feministas racializadas criticaram esse desenvolvimento na tentativa de salvaguardar a interseccionalidade dos estudos feministas interseccionais. Em sua opinião, ao aplicar modelos de intersecção a identidades de todos os tipos, o termo foi branqueado e diluído, perdendo o ímpeto crítico com que nasceu.
Ainda assim, parece haver algo muito promissor nesse conceito que, com razão, fez tantas feministas recorrerem a ele. Para Jennifer Nash, por exemplo, à medida que a interseccionalidade se tornou uma ferramenta central para a análise feminista, as feministas negras fizeram uma defesa firme do conceito, como ficou evidente em várias tentativas de controlar seus usos e circuitos. Na visão de Nash, as feministas negras deveriam relaxar sua postura protecionista sobre o conceito e abraçar as possibilidades visionárias que ele oferece para construir outras realidades como testemunha sua fortuna crítica. No entanto, a crítica de Jennifer Nash parece não levar suficientemente em conta que não se trata apenas da autoria acadêmica de um conceito. Dada a história de apagamento da contribuição que as mulheres racializadas deram ao feminismo, é bastante compreensível que as feministas negras resistam ao embranquecimento do conceito e sua reutilização como mais uma metáfora para a complexidade das identidades, incluindo as de seus opressores. De fato, a reapropriação desse termo por feministas brancas certamente corre o risco de dar a ele um aspecto inclusivo. Estamos usando um conceito que vem de nossas irmãs negras, entre aspas, sem nenhuma mudança concreta e estrutural na atitude conceitual e política que fundamenta as teorias que são invocadas justamente para que essa mudança ocorra. Se o único resultado de mergulhar na literatura interseccional das feministas negras é a ideia de que somos todas interseccionais, o desafio do feminismo negro não deve ser levado a sério, e as feministas brancas podem seguir como se nada tivesse acontecido. O que ocorre é que, nas palavras de Audre Lorde, na medida em que as mulheres brancas ignoram o privilégio com que nascem, e definem mulheres em termos de sua própria experiência, as mulheres racializadas tornam-se outras, a outsider, cuja experiência e as tradições são demasiado estranhas para nossa compreensão. Ou podemos acrescentar agora muitos familiares, o que acontece quando a soma da interseccionalidade para fazer uma teoria geral de identidade estranha ao familiar, sua diferença é varrida para debaixo do tapete, ou é relativa a uma categoria universal de mulher que não existe, ou é relativa a uma diferença negra impossível de assimilar. Isso, segundo Lorde, explica a marginalização das experiências e da literatura das mulheres negras no âmbito dos estudos de mulheres e da literatura de mulheres na academia. A este ponto, temos que acrescentar que, situando-se na intersecção entre a opressão de classe e racial, muitas mulheres negras simplesmente não podem se dar ao luxo de escrever longas teses para publicação em editoriais acadêmicas, livros que estão à altura dos escritos por mulheres brancas. Portanto, como aponta Audre Lorde, para ser verdadeiramente inclusiva com relação às várias teorias, é preciso olhar para lugares e formatos estranhos às publicações acadêmicas canônicas, tais como poesia e até mesmo canções. No entanto, neste ponto de debate pode-se perguntar: reapropriar-se do termo interseccionalidade e defender sua negritude é realmente o mais útil para evitar o apagamento da violência das mulheres negras? A academização do conceito é o único problema? Afinal, foi em uma publicação acadêmica que o termo apareceu pela primeira vez, utilizado por uma ativista acadêmica. Algumas argumentavam que o próprio termo popularizou uma ideia que já circulava em outros movimentos feministas negros, mas não acadêmicos. Por exemplo, de acordo com Rock e Vulcano, teríamos que situar o nascimento da interseccionalidade na Declaração do Combate River College Collective, uma coletividade de mulheres negras lésbicas de classe trabalhadora, que não usou esse termo, mas forneceram um aparato conceitual para sua formulação. O primeiro parágrafo de sua declaração em abril de 1977, que foi posteriormente compilado em muitas ocasiões, termina com essas palavras. A declaração, abre aspas, a declaração mais geral de nossa política no momento atual
seria que estamos ativamente comprometidas com a luta contra a opressão racial, sexual, heterossexual e de classe. E consideramos que nossa tarefa concreta é realizar análise e prática integradas baseadas no fato de que os maiores sistemas de opressão formam uma cadeia entre eles, fecha aspas. Nesse documento, podemos perceber em plena consciência de que, como lésbicas negras e de classe trabalhadora, essas mulheres encaram uma combinação enorme de desafios que se interseccionam, não somente com os dois fatores mencionados por Crenshaw, de 1989, mas por vários. Ao focar apenas em raça e gênero, ocorre-se o risco de apagar a vivência de outras mulheres negras que também sofrem discriminação de classe heterossexista. Para lésbicas negras, o heterossexismo é um eixo de opressão particularmente notório porque, devido à ligação entre heterossexualidade e patriarcado branco, mulheres lésbicas negras também precisam lutar contra a crença na coloração protetora dos relacionamentos heterossexuais. É inseparável a opressão de classe porque muitas mulheres trabalhadoras negras, nessa intersecção, se sentem privadas do privilégio da fluidez sexual. Em resumo, elas se sentiam no degrau mais baixo da sociedade em que viviam, e a tal ponto que concluíam hiperbolicamente, abre aspas, se as mulheres negras fossem livres, isso significaria que todas as pessoas seriam livres porque nossa liberdade exigiria a destruição de todo o sistema opressor. Essa afirmação poderia servir de epígrafe para este capítulo, pois oferece uma das chaves para o argumento que percorre este livro. Daí, também a ênfase na relevância no que chamaram de política identitária. Uma expressão que tinha para elas um significado muito diferente do que hoje é associado. Para elas, significava apontar os terríveis níveis de opressão com que tinham que lidar diariamente, travando uma luta de vida ou morte. Estamos convencidas de que a política mais profunda e provavelmente mais radical é aquela que procede diretamente de nossa identidade e não de trabalhar para acabar com a opressão dos outros. Enquanto mulheres negras trabalhadoras lésbicas na sociedade estadunidense, em um contexto em que mulheres negras são as mais mal pagas de toda a classe trabalhadora e onde feministas e lésbicas são consideradas muitas vezes como traidoras da união da luta negra, já que o lesbianismo era visto por muitas privilégio branco. Situar suas lutas no seio de sua própria identidade constituía efetivamente um chamado à revolução integral e a política mais radical que se poderia imaginar naquele momento. Mas quando a opressão política identitária é descontextualizada e recolocada num quadro de leitura liberal da interseccionalidade, onde se afirma que todo mundo tem uma identidade multifacetada, feita de intersecções e que, como tal, precisa de ser reconhecida, nesse momento perdemos mais uma vez o potencial crítico que aquela expressão teve em sua época. Para contrariar essa tendência, estamos sempre a tempo de regressar às supostas origens de um conceito, quando esteve no auge do seu impulso crítico e assim reivindicar como Helena Ruiz a pré-história da interseccionalidade. A estratégia de Ruiz consiste em identificar um proto-interseccionalidade específica em autoras e ativistas do século XIX, e destacar a centralidade do trabalho de mulheres negras como Mayra Stewart e Sojourner Truth. Ana Julia Cook, Ida Wills, Elise McDougall, Sadie Alexander e Frances Bialy. Mas isso seria suficiente ou deveríamos primeiro atender ao alerta da historiadora Roxane Ortiz e lembrar a grande maioria das anarcafeministas que talvez não se identificaram como tal ou mesmo como feministas interseccionais, mas que tratavam suas batalhas sob a suposição de que os vários sistemas de opressão se reforçam mutuamente e que não podemos combater um se não combatermos todos eles.
Uma verdadeira amnésia histórica envolve as mães do anarcafeminismo. Aquelas que são reconhecidas podem ser contadas nos dedos de uma mão. Ainda assim, como escreve Dunbar Ortiz, abre aspas, a amnésia histórica de que sofremos é muito útil às autoridades estatais, à civilização militar e industrial e os ladrões capitalistas que têm controle sobre nossas vidas e destinos, fecha aspas. É tão útil para eles acrescentarmos, porque nos ajuda a esquecer, por exemplo, que o propósito de desmantelar o sexismo, classismo, racismo e heterossexismo que o River Combarrer tão precisamente identificou, dificilmente pode ser utilizado sem colocar em questão o Estado, um aparato extraordinário no qual uma ínfima minoria de pessoas governa a esmagadora maioria. De fato, é por meio de aparelhos estatais e certidões de nascimento e outros documentos de gênero que, como veremos, impõem-se desde o nascimento a cada um uma cidadania e uma identidade de gênero que se inscreve em suas vidas, sem falar no papel central que tem os estados na execução do aparato coercitivo que implementa a economia de mercado, o sistema prisional, as políticas raciais. A escolha entre interseccionalidade e sistema de opressão em cadeia parece colocar em jogo a melhor metáfora para descrever a ideia de que o sistema de opressão se reforçam entre si de tal modo que não se pode lutar contra um sem ir contra todos os outros. Poderíamos complicar um pouco mais as coisas e acrescentar a lista de metáforas potencialmente válidas à teoria da fronteira. A chicana Glória Anzaldúa, que representa as fronteiras como uma ferida aberta, ou que Maria Lugones chama de coarro, uma prática interseccional de resistência que opera no contrapelo da lógica da pureza, considerada opressiva em si mesma e inclui práticas como transgressão de gênero, mudança de código e experimentação multilingüe, ou talvez a metáfora anarcafeminista de Hilary Lazar, no nó cego contendo uma infinidade de fios, cada um representando um eixo opressor distinto, todos completamente emaranhados. Para desfazer tal emaranhado, é preciso soltar todos os fios para desfazer o nó, mas, como Lazar aponta em Until All Are Free, Black Feminism, Anarchism and Interlocking Oppressions, em certos contextos, um fio pode exigir atenção e ação mais imediatas, enquanto em outros mais de um fio pode precisar ser afrouxado ao mesmo tempo. Embora o nó da opressão permaneça até que todos os fios sejam soltos, é vital entender que, por mais interdependentes que sejam os fios, cada um deve ser atendido individualmente e como parte da luta para libertá-los. O nó cego é, de fato, uma conceituação que nos ajuda a evitar a falsa universalidade totalizante de todas, seja todas as mulheres negras ou todas as mulheres, que apaga as diferenças entre as experiências de subjugação ao mesmo tempo em que nos inspira a lutar para desatar todo o nó, pois nenhuma de nós será livre enquanto todos e outras não forem livres. E este é, de fato, o campo onde converge a história do feminismo negro interseccional e a das lutas anarcafeministas, sem perder as suas diferenças. A consciência de que todos os sistemas de opressão estão interconectados e, portanto, exigem o desraizar conjuntamente todas as formas de dominação se encontra tanto no coração da teoria anarquista quanto no centro do trabalho dos pensamentos feministas negras como Audre Lorde e Bell Hooks. Como sublinhou Bell Hooks, o que diferentes sistemas de opressão partilham é efetivamente a política de dominação. Se nos determos nos múltiplos eixos da opressão da raça, classe e gênero, e devemos acrescentar o heterossexismo, entre outros. Torna-se óbvio que esta é a sua frente ideológica comum. Todos professam sua fé na dominação, ou seja, na convicção de que existem pessoas superiores a outras, e que essa superioridade lhes dá o direito de exercer esse domínio.
Esses sistemas podem parecer e ser vivenciados como diferentes, mas todos vivem sob o mesmo teto. De fato, o que é racismo senão a crença da superioridade inata de uma raça sobre as demais e o direito de dominação que se deduz dessa superioridade? Sexismo, crença na superioridade inerente de um sexo sobre o outro e, em virtude disso, o direito de dominá-lo. Etarismo, heterossexismo, elitismo, classicismo. A lista continua. Todos esses eixos de opressão confluem na crença de que alguns corpos são superiores a outros e, por sua vez, sustenta e permite a execução de uma política de dominação. Se a noção de opressão aponta para um impedimento sistêmico ao livre desenvolvimento de certas pessoas e grupos, a dominação também aponta para algo muito mais insidioso e hegemônico, o opressor que carregamos dentro de nós, nas palavras de Audre Lorde. Podemos assim concluir que os sistemas de opressão se reforçam entre si porque vivem sob o mesmo teto cujas vigas são a política de dominação, baseada na convicção de que algumas pessoas são superiores a outras e isso lhe dá o direito de dominá-las. Essa crença se reproduz tanto em instituições como o capitalismo e o estatismo, como pelos indivíduos em sua vida cotidiana. Sem a internalização de tal crença e o colaboracionismo do opressor que carregamos dentro de nós, nenhuma instituição teria sido capaz de se sustentar por muito tempo. Daí o alerta de Audre Lorde de que as ferramentas do mestre nunca desmontam a casa do mestre, o que significa não apenas que a teoria branca não pode desmantelar o privilégio branco, mas, e de forma muito mais radical, que as ferramentas teóricas imbuídas do sexismo, racismo, classismo e heterossexismo não podem desmantelar a casa do mestre, que é sua política de dominação. Pode-se lutar contra um eixo opressor e até aparentemente conseguir algum progresso, mas enquanto a casa não se abalar de seus alicerces, esse eixo continuará se replicando e até inventar novas formas de opressão. As ferramentas do mestre nunca desmontam a casa do mestre. Elas nos permitirão ganhar temporariamente jogando seu jogo, mas nunca nos permitirão trazer uma mudança genuína. E este fato não pode ser menos do que ameaçador para as mulheres, que ainda falam da casa do mestre como seu único suporte. Enfatizar essa convergência entre o feminismo negro e a teoria anarquista não significa negar a independência das duas tradições feministas, mas insistir na importância de uma política de solidariedade, como o único antídoto possível para a política de dominação. Como Audre Lorde observou, o futuro da nossa sobrevivência depende da nossa capacidade de nos relacionarmos com igualdade. Como mulheres, temos que nos desvencilhar de padrões internalizados de opressão, se quisermos ir além das aparências de mudança social. Cabe a nós agora reconhecer as diferenças entre mulheres que são iguais a nós, nem inferiores nem superiores, e saber encontrar a maneira de utilizar as diferenças entre nós para ampliar nossos horizontes e unir as nossas lutas. O futuro da nossa terra poderá depender da capacidade de todas as mulheres se identificar e desenvolver novas definições de poder e novos padrões de relacionamento através da diferença. Buscar uma nova definição de poder e um novo campo que permita relacionar-nos em igualdade é a principal tarefa desse livro. Não somente a libertação das mulheres, senão o futuro do planeta como um todo depende disso, aponta Lorde, com lucidez. Mas se esse é o objetivo, a interseccionalidade por si só pode oferecer essa nova definição de poder e um novo padrão de relação através da diferença? É uma ferramenta crucial para sinalizar que cada intersecção é única. E é por isso há que analisar cada fio do nó desde uma perspectiva interseccional. Consequentemente, pode indicar-nos como funcionam configurações específicas da opressão, mas não diz como ou por que a dominação como tal deve ser abolida. Por exemplo, houve interpretações liberais bastante errôneas dos feminismos interseccionais que geraram uma estratégia de respeitar a diversidade.
orientada ao reconhecimento de aspectos multifacetados da identidade, mas que foram incapazes de questionar a política de dominação vigente. Nessa perspectiva, todos nós temos experiências de raça, gênero, heterossexismo e divisões de classe. Então, a solução é reconhecer a diversidade dos demais. Isso levou, por exemplo, ao grave equívoco de que a opressão de classe deve ser corrigida por um tratamento mais amável por parte dos ricos para com os pobres, mantendo inalterada a sociedade de classes. Respeitar a diversidade pode ser importante para desfazer alguns fios dos nós, mas com toda certeza é insuficiente por si só para abolir a exploração de classe, uma das formas de dominação mais ampliadas no capitalismo global. Além disso, se nós temos apenas que respeitar as diferenças uns dos outros, como iremos encontrar um fim para todos os demais? Questões a serem adicionadas à nossa lista de intersecções. As publicações começaram a se multiplicar na tentativa de plasmar a pluralidade de eixos da opressão, do inovador Woman, Race and Class, de 1981, de Angela Davis. Fomos a David Newman, com Identities and Inequalities, de 2001, que acrescenta à lista de fatores a distinção, então usual, mais atualmente contestada entre gênero, sexo e gênero. Foi por isso, nas últimas décadas, que a interseccionalidade floresceu na academia e o rol de publicações se expandiu proporcionalmente, sob a influência de feministas pós-coloniais, que enfatizaram que a emancipação das mulheres no norte global iria acontecer às custas da opressão das mulheres do sul global e, assim, pressionaram o feminismo branco e repensar seus vieses etnocêntricos intrínsecos. O termo império tornou-se um item obrigatório na lista dos eixos opressores. Não basta falar das mulheres negras, porque o lugar onde esta se situa na cartografia imperial do poder também cria diferenças significativas. Contudo, a lista não termina aqui, pois outras formas de opressão foram trazidas para o debate e com razão. Por exemplo, Brooke Holmes intitulou seu trabalho Market Bodies, Gender, Race, Class, Age, Disability, Disease. Embora ela tenha resolvido a sexualidade, que não é o mesmo que gênero, e o império, que não é o mesmo que raça, é a ela que devemos atribuir a ênfase em outros elementos importantes como idade, deficiência e patologia. Embora um trabalho empírico muito importante tenha sido feito sob título de interseccionalidade, persistem alguns problemas que vão além do desafio editorial de como acomodar livros com títulos excessivamente longos. Em primeiro lugar, qualquer lista está aberta à objeção de que ficará inevitavelmente incompleta. Se não se pode defender a opressão das mulheres em nossas sociedades sem ter em conta o modo como distintos fatores se interseccionam, por que insistir nos aspectos já mencionados? Por que não incluir beleza, por exemplo? Dificilmente se pode ignorar como as expectativas do capitalismo de classe heterossexista e racial se aliam às imagens de beleza para transmitir visões hegemônicas de feminilidade. Apenas compare o espaço ocupado por produtos de beleza para mulheres com o espaço reservado para produtos masculinos nos supermercados e você vai ter uma representação espacial das diferentes expectativas de beleza que afetam um e outro. Mas bastaria adicionar mais um eixo à lista? Será que algum dia terminaremos? O problema de fazer listas é realmente ambivalente. Embora sejam necessariamente incompletas, também são restritas. Ao nomear determinados aspectos, uma lista opera uma seleção implícita, favorecendo alguns fatores em detrimento de outros, que são excluídos. E temos que lembrar que os oprimidos sempre podem se tornar opressores. Sejamos francos, qualquer lista de intersecções deve ser capaz de nos dizer ao mesmo tempo muito e muito pouco. Mas como evitá-las se queremos dar conta de uma pluralidade? E em segundo lugar, embora a interseccionalidade seja uma boa ferramenta para orientar a análise empírica, porque evita qualquer tentativa de reducionismo, por exemplo, a cultura como sendo o fator de explicar tudo. A cultura explica tudo. Tem isso aí.
corre-se o risco de perceber algo da especificidade da opressão das mulheres. A interseccionalidade é uma ferramenta crucial da defesa, advocacy, e ativismo para abordar a especificidade de certas formas de opressão e, por isso, uma plataforma valiosa a partir da qual podem ser elaborados programas políticos e agendas específicas, mas não pode tornar-se tão somente uma teoria geral do feminismo, capaz de diagnosticar formas específicas de opressão, como também de fazer propostas sobre como o movimento feminista deve avançar. De fato, se tomarmos a interseccionalidade como único fundamento para fazer teoria e seguir insistindo que supostamente todas as formas de opressão que interseccionam entre si, ainda faria sentido falar de feminismo? Se as listas se expandem indefinidamente, o que há de específico na condição das mulheres? O que queremos dizer quando dizemos mulheres? Essa palavra já não sugere ardilosamente uma diferença entre cis e heteronormatividade, entre mulheres e homens, podendo ser ela mesma, uma forma de opressão, para aqueles que não se identificam com nenhum dos gêneros. Podemos falar da condição específica das mulheres e justificar uma posição reconhecidamente feminista sem cair na armadilha da heteronormatividade ou, pior ainda, do essencialismo. Para responder a essa crítica, esse livro faz um chamamento a uma filosofia anarca-feminista. Isso significa manter juntas estas duas afirmações, que há algo específico na opressão das mulheres e que, para combatê-la, há que combater a todas as formas de opressão. Em outras palavras, significa defender uma posição feminista e anarquista ao mesmo tempo. Sim. A seguir, vamos defender essa posição tanto no nível metodológico quanto substantivo, embora, como veremos mais adiante, essa distinção só se mantenha na teoria porque na prática os dois níveis convergem. Em um nível substantivo, defender uma abordagem anarca-feminista implica argumentar que não há arqué, não há princípio único nem origem única na subjugação das mulheres, porque a liberdade é indivisível. Então, não podemos ser livres a menos que todas as pessoas do planeta sejam livres também. No plano metodológico, isso implica em insistir na pluralidade dos eixos de opressão e investigar como eles se interseccionam em cada contexto, observando ao mesmo tempo como coabitam sob o mesmo teto da política de dominação. É nesse nível que, como explicamos anteriormente, a interseccionalidade pode ser particularmente útil para nos orientarmos no desenvolvimento de um anarcafeminismo interseccional, ou seja, uma filosofia anarcafeminista que reconhece a independência de lutas particulares, mas que abre caminho para uma política de solidariedade entre elas em nível global. Que coisa linda! Lerei de novo esse finalzinho, escuta. É nesse nível que, como explicamos anteriormente, a interseccionalidade pode ser particularmente útil para orientarmos no desenvolvimento de um anarcafeminismo interseccional, ou seja, uma filosofia anarcafeminista que reconhece a independência das lutas particulares, mas que abre caminho para uma política de solidariedade entre elas em um nível global. Então, finalizei aqui a primeira parte, tópico 1. Porque lembre-se que na primeira parte tem tópico 1, 2 e 3, tá? Então é isso, gente. Obrigada por me ouvir, obrigada por ficar aqui até agora. Um cheiro e até a próxima. Tchau! Fui!